Olá! Hoje a gente vai mergulhar em dois dos princípios mais fundamentais da física, a energia potencial e a lei da conservação da energia. E olha, são conceitos que governam basicamente tudo ao nosso redor, desde como os planetas se movem até a tecnologia que a gente usa todo santo dia. Então, bora entender isso melhor. Para começar, vamos pensar numa cena de pura adrenalina. Imagina só, alguém pula de bungee jump, cai em alta velocidade e de repente, quando parece que vai bater, a corda estica e lança a pessoa de volta para cima com uma força incrível. A pergunta é, de onde exatamente vem toda essa energia para essa subida de volta? A resposta está numa forma de energia que fica ali meio que escondida, esperando o momento certo para aparecer. Então, essa energia escondida é o que a gente chama de energia potencial. E talvez a melhor maneira de pensar nela é como se fosse uma conta poupança de energia do universo. É a energia que fica armazenada com base na posição ou na organização das coisas, prontinha para ser sacada e transformada em movimento quando for preciso. E este é o nosso roteiro de hoje. A gente vai entender o que é essa energia armazenada e quais são as forças que a controlam. Depois vamos ver como ela vira movimento, por que o total de energia não muda e o que acontece quando o atrito entra na história. E por fim, como tudo isso se junta numa lei universal da física. Ok, primeiro ponto. Para entender a energia potencial, a gente precisa focar na ideia de arranjo. Não é sobre algo que já está se movendo, mas sim sobre o potencial de movimento que existe por causa da posição ou da configuração de um sistema. A definição formal diz exatamente isso. É a energia que está ligada à configuração de um sistema. Pensa num arco e flecha. A energia não está na flecha voando, mas sim na corda esticada, tensionada. Essa tensão é a tal configuração que armazena a energia, prontinha para ser liberada. Voltando para o nosso bungee jump, lá nós temos duas contas poupança em jogo. A primeira é a energia potencial gravitacional. Ela existe simplesmente porque a pessoa está numa certa altura em relação ao chão. Quanto mais alto, mais energia depositada nessa conta. A segunda é a energia potencial elástica, que é depositada na corda quando ela se estica ao máximo. É justamente o saque dessas duas contas que impulsiona a pessoa de volta para cima. Agora, um ponto crucial. Não é qualquer tipo de força que consegue criar essa conta poupança de energia. Só algumas forças especiais têm essa capacidade de guardar energia e depois devolver tudinho. E aqui estão elas. As forças que a gente chama de conservativas, como a gravidade ou a força de uma mola, são tipo um banco de confiança. Elas devolvem cada centavo da energia que foi armazenada. Se a gente joga um tomate para cima, a gravidade tira a energia de movimento dele na subida e devolve tudo na descida. Já as forças não conservativas, como o atrito, são diferentes. A energia que elas tiram do sistema não volta como um movimento, ela se transforma em outra coisa, geralmente em calor. E o superpoder dessas forças conservativas é algo chamado independência do caminho. O que isso quer dizer? Bom, para a gravidade, por exemplo, tanto faz se um objeto desce por uma rampa super comprida ou se ele cai em linha reta. Se a mudança de altura do começo ao fim for a mesma, a energia transferida, ou seja, o trabalho realizado, vai ser exatamente igual. E isso, olha, simplifica um monte de cálculos na física. Bora testar essa ideia. Imagina esse pedaço de queijo deslizando numa rampa toda curvada sem atrito nenhum. A pergunta é, será que o formato exato dessa curva faz alguma diferença para o trabalho que a gravidade vai fazer sobre o queijo? A resposta é um sonoro não. Como a gravidade é uma força conservativa, a única coisa que importa é a diferença de altura na vertical. O queijo podia descer por uma escada, um escorregador ou simplesmente cair. Se a queda vertical foi de 80 centímetros, o trabalho da gravidade vai ser sempre de 15,7 joules. A distância que ele percorreu de fato é irrelevante para esse cálculo. Certo, então a gente já sabe como a energia fica guardada. Agora, como é que a gente saca essa energia da conta para criar movimento? Ou seja, para criar o que chamamos de energia cinética. Para a energia gravitacional, a gente usa essa fórmula bem simples. A energia potencial, U, é igual à massa do objeto vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Com ela, a gente consegue calcular exatamente quanta energia está guardada num objeto só pelo fato dele estar a uma certa altura. Agora, para coisas elásticas como a nossa corda de bungee jump ou uma mola, a fórmula é um pouco diferente. A energia potencial é igual a meio vezes uma constante da mola, que basicamente mede o quão dura ela é, vezes o quadrado da distância que ela foi esticada ou comprimida. E um detalhe legal aqui, como a distância está ao quadrado, não importa se você estica ou comprime a mola, a energia armazenada é sempre positiva. Muito bem.
Agora vamos juntar essas ideias. Se a gente pudesse viver num mundo ideal, sem atrito nem resistência do ar, existiria uma regra de ouro. A soma da energia de movimento com a energia armazenada nunca, jamais mudaria. Esse é o famoso princípio da conservação da energia mecânica. A energia mecânica total, que nada mais é do que a soma da energia cinética, K, com a potencial, U, permanece sempre a mesma, constante. A energia pode ficar mudando de tipo, de potencial para cinética e de cinética para potencial, mas a soma das duas nunca muda. É uma troca perfeita. E o pêndulo é um exemplo perfeito disso. Olha só, lá no ponto mais alto do balanço, ele para por 1 milésimo de segundo. Ali, toda a energia dele é potencial, 20 joules. Conforme ele desce, a altura diminui, e essa energia potencial vai se convertendo em energia de movimento, a cinética. Lá no ponto mais baixo, a altura é zero. Então a energia potencial também é zero, e toda a energia virou cinética. Mas percebe só a última coluna? A energia mecânica total continua lá, cravada em 20 joules o tempo todo. Claro, a gente sabe que o mundo real não é tão perfeito assim. Forças como o atrito e a resistência do ar estão aí por toda a parte. Então o que acontece com a nossa bela lei de conservação quando essas forças entram na jogada? E aqui vem um ponto fundamental. A energia nunca é de fato perdida. O atrito não a destrói, ele a transforma. A energia mecânica que parece sumir, na verdade, é convertida em energia térmica, ou seja, calor. É só esfregar as mãos uma na outra bem rápido para sentir esse princípio na pele. A energia do movimento vira o calor que esquenta as mãos. E o mais legal é que a gente pode até calcular quanta energia é convertida em calor. Essa variação de energia térmica é simplesmente a força de atrito multiplicada pela distância em que ela atuou. Bom, com todas essas peças no lugar, a gente está finalmente pronto para ver o quadro completo e entender uma das leis mais poderosas de todo o universo. Vamos seguir a jornada completa da energia nesse exemplo do tubo-água. Lá no começo, toda a energia está armazenada, um pouco como potencial elástica na mola, um pouco como potencial gravitacional por causa da altura do carrinho. Quando a mola solta, essa energia armazenada vira energia cinética e o carrinho dispara. Aí ele chega na pista com água e o atrito começa a agir, convertendo toda aquela energia de movimento em energia térmica, até o carrinho parar de vez. A energia só mudou de forma, mas o valor total dela, desde o começo, nunca mudou. Então, para a gente fechar, os pontos principais são: energia potencial tem a ver com posição e configuração. Forças conservativas são como um banco, elas guardam e devolvem energia. Já as não conservativas transformam a energia em calor. E o mais importante, num sistema ideal, a energia mecânica se conserva, mas a lei maior, a que vale para tudo, é que a energia total do universo, somando todas as suas formas, essa sim é sempre conservada. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E isso nos leva a uma reflexão final. Essa lei de que a energia só se transforma, mas nunca some, é simplesmente universal. Pensa bem, desde a fusão nuclear que dá energia para as estrelas até os processos químicos dentro das nossas próprias células, tudo é uma grande transferência de energia. Onde mais a gente pode ver essa dança incrível de transformações acontecendo? A resposta, literalmente, está em todo lugar que a gente olhar.